Sejam muito bem-vindos ao Construtec Podcast, um espaço onde a gente fala de arquitetura, engenharia e construção civil, mas também liderança, empreendedorismo e tecnologia. Antes de apresentar nossos convidados, quero lembrar que o episódio de hoje tem o apoio da Estruturice Proteção, empresa que é pioneira em concreto protegido aqui em Guarapuava e vem trazendo liberdade, economia e velocidade a projetos de edifícios e residências de alto padrão. Falando em residências de alto padrão, hoje a gente tem aqui dois especialistas no assunto para a gente expandir um pouco esse conceito que vem sendo falado cada vez mais e entender se realmente tem diferenças em um projeto de alto padrão ou se é tudo pé direito duplo, piso polido e porta de 3 metros de altura. Eu estou aqui com o Alfonso e a Cassiana, eles que são arquitetos e urbanistas, especialistas em projetos arquitetônicos de residências de alto padrão e também edifícios. O Alfonso e a Cássia, eles são sócios do estúdio AK16, um escritório especialista em arquitetura, e também sócios na vida, e tem um projeto que, na minha opinião, é o mais bonito de todos, que é a Sarinha. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Construtec. Obrigado, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, conversando contigo aqui no podcast. É uma honra pra gente. Com certeza, muito legal. Como a Cássia falou, uma honra aqui estar participando desse novo projeto teu aí. Obrigada. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Nós também. Mais uma parceria nossa, né? Então, para a gente começar, eu queria entender esse conceito de arquitetura de alto padrão, que a gente vê que é um termo que vem sendo cada vez mais utilizado, mas às vezes o conceito não é tão bem explicado assim. Então, gostaria que vocês contassem para nós o que é uma arquitetura de alto padrão. Eu acho que esse termo alto padrão, ele meio se banalizou um pouquinho, né? Ficou um negócio meio, todo mundo usa, qualquer coisa é alto padrão, é bonito falar, e é uma coisa que eu vejo que as pessoas usam muito para tentar agregar valor ao seu produto, ao negócio que ela talvez esteja vendendo ou valorizando a sua casa, enfim, né? O que for, né, Cássia? Então, eu acho que tem muito essa parte de banalização mesmo, e acho que a gente tem que tentar diferenciar o que é o alto padrão e o que não é, separar as coisas, né? Porque uma coisa é o alto padrão, onde envolve N situações, por exemplo, em um projeto de alto padrão a gente envolve um projeto já de alto padrão, um cuidado diferente de um projeto menor ou numa escala diferente, né, numa classificação diferente. Eu acho que, na verdade, o projeto de alto padrão já começa com a escolha do terreno. Então, certo. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, um terreno de alto padrão, numa localização privilegiada, né, um terreno com medidas, talvez, diferenciadas. Se a gente for falar, por exemplo, de uma casa, né? Uma casa, né? E num ambiente, por exemplo, um condomínio fechado, onde você já tem uma privacidade maior, né, que você tenha dentro desse condomínio fechado um terreno com uma vista, né, Sim. privilegiada, enfim, eu acho que começa aí já, né, e claro, o projeto diferenciado, personalizado também, de acordo com as necessidades do cliente. Feito de uma maneira exclusiva. Feito de uma maneira exclusiva. E assim, outro termo também que é um pouco banalizado é a exclusividade. Né? Exatamente. Porque tudo é exclusivo também. Né? Todo projeto é exclusivo, mas eu acho assim, que quando o cliente participa ativamente desse processo de projeto, né, Afonso? A gente consegue fazer um projeto exclusivo para ele. Exatamente. Né? Quando a gente faz as reuniões de briefing lá no escritório, são várias reuniões assim até chegar, né, num projeto o mais assertivo possível, né? E a gente sempre comenta no escritório, por exemplo, essa semana a gente gravou um episódio do Lares que Inspiram do escritório, na casa de um casal de cliente muito querido e tal, que deu total liberdade pra gente projetar uma casa, então uma casa muito legal, dentro de um condomínio. E essa questão que a Cássia falou, não só por estar dentro do condomínio que a gente vai dizer que ela é alto padrão. Não necessariamente. Às vezes você pode estar com o terreno dentro de um condomínio, ou na frente do lago, ou na frente de uma praia, ou na frente de qualquer lugar. Mas às vezes o teu imóvel não é. A construção não é. Exatamente. Né? Porque envolve muita coisa. E muitas vezes utilizando materiais e acabamentos que são caros, né? Mas que não... também não são alto padrão.
E hoje em dia também, tecnologia, né? A casa segura, a casa inteligente, né? Você ter... isso também é uma tendência também, né? Do mercado de alto padrão, você ter essas facilidades, né? Que você tem tudo no teu celular, você tem a tua casa no teu celular, você controla a tua casa de longe, né? Você tem sistema de ar, de cortina, de janela, de segurança mesmo. Eu acho que o alto padrão também envolve, voltando naquilo que eu falei, ter o que o cliente precisa, né? O que o cliente específico precisa. Acho que essa questão da pandemia trouxe também isso muito pra gente, de fazer aquela casa que você não precise sair de casa, né? Tem clientes que a gente faz academia dentro de casa, né? Que naquela época a gente não podia sair de casa nem pra ir na academia, né? No período ali. Então, a gente, depois disso, a gente criou apartamentos com academia, com spa, com sala de massagem. Então, é ter isso que ele mais gosta dentro da casa dele. Foi até uma tendência que a gente viu no mercado, né? Pós-pandemia, essa valorização, né? Do imóvel, dos lares. Exatamente. Porque a gente ficou, né, num cenário que você não podia sair de casa, então tua casa tinha que ser o teu refúgio. Isso. Né? Então a gente vê que inclusive essa questão de casas em condomínio, casas de alto padrão, aumentou bastante, né? Muito pós-pandemia, né? Isso. E a gente também viu isso em projetos, né, Afonso? Casa, mesmo não casas tão grandes, assim, de metragem quadrada, mas que o cliente fazia questão de uma academia, né? Sim. Escritório. Um escritório, porque Escritório ele tinha que hoje trabalhar em casa. é obrigatório. Virou praticamente obrigatório. Você Obrigatório. tem um espacinho de escritório. Pode ser talvez na suíte do casal, mas tá. Vai funcionar. Ou não. A gente faz às vezes a gente já fez projeto entrando na casa e do ladinho já tem um escritório. Vou receber alguém. Cara, você já recebe ali, já tá. Não mistura com a casa, por exemplo. Mas você tem uma conexão fácil, né? Pro teu dia a dia você tá usando esse escritório. Ou para atender, ou para trabalhar se sentindo em casa, né? Ter tipo um hotel, resort em casa, toda aquela infraestrutura de piscina, de área de lazer, né? Para você aproveitar com os filhos, né? Pro cliente que tem filhos. Chamar também, né? A família, os amigos para confraternizar na casa. Então isso tudo... na nossa opinião, né, vai agregando na casa para ela se tornar alto padrão. E também os materiais utilizados, né? Porque a gente tem materiais de valor X até... Infinito. Não tem limite. Não tem limite, né? exatamente. Então, o céu é o limite, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o alto padrão é um pouco disso também. Você colocar a tua personalidade, o que você precisa, né? E, claro, com todas essas amenidades aí de tecnologia, né? De produtos de alto padrão. Hoje no escritório vocês trabalham quase que 100% dos projetos voltados para esse segmento de alto padrão. A gente nunca, Guilherme, teve digamos assim, Um nicho bem estabelecido, né? Não, ou alguma limitação no sentido, eu só atendo isso. Isso nunca aconteceu dentro do escritório, mas sabe? Caminho que... Foi natural. Foi natural. Foi. Não foi assim, só, né? Exatamente. Vamos focar no alto padrão. Não, foi natural. E como que foi a trajetória de vocês que levou até esse caminho? Conte pra gente. Eu acho que, assim, a gente tá em Guarapuava há 9 anos, né? A gente veio pra cá, a gente teve uma decisão de vir pra cá, a gente sempre quis ir embora de Francisco Beltrão. A gente se formou lá, nas duas, eu sou formado em administração e arquitetura. E depois design de interiores também. E a Cassi, formada em turismo, formada em arquitetura, que a gente se conheceu na faculdade, começamos a namorar e estamos aí até hoje, né, cara? E depois fez a design de interiores também, e depois a Cassi acabou, pela nossa situação que a gente estava na cidade, de querer ir embora para uma cidade maior, que Beltrão tem 80, 90 mil habitantes, já tinha uma demanda não, mas já tinha bastante arquiteto na cidade, sabe? Então a gente queria sair dali. Não queria estar, digamos, concorrendo com o escritório onde eu trabalhava, isso era uma coisa que me pesava muito, sabe? Ele abriu um escritório para, digamos, concorrer cara, com quem me ensinou muita coisa, sabe? Então eu não me sentia bem com isso. Então a gente sempre quis ir embora, sempre quis buscar alguma cidade, e Guarapuava foi Deus que colocou, pra gente ter tio, primo, prima, e alguns projetos que quando a gente recém formou já acabou
pegando aí por indicação E eles deles e tal, ajudaram eles muito. nos ajudaram muito, nossa Aham. família. E aí teve a questão do mestrado da Cassi, né, que a gente... O que a mestrado, Cassi- na verdade, foi assim Divisor de águas, né? mas foi uma segurança que a gente achou na época, porque a gente veio pra cá, tinha o quê? 3 projetos? Eu acho. Né? Tinha Laranjeiras também, né? Laranjeiras do Sul, O mestrado estava fazendo onde? Aqui? em Pato Branco. no Ah, em UTF. Pato Branco. Lá no UTF, em Aham. Pato Branco. Aí eu passei no mestrado, assim, e foi uma loucura, porque aí, na verdade, ao invés de eu ficar aqui, eu tive que fazer o caminho inverso. Eu tava em Beltrão, eu tava do lado de Pato Branco. Daí o Afonso ficava aqui metade da semana sozinho, no escritório, e eu ia toda quinta-feira pra lá e voltava no sábado de madrugada. Um ano inteiro, assim. 1 ano e meio, mais ou menos, né, nessa. Foi 2 anos o mestrado. Mas aí a gente pensou, o que a gente pensou com o mestrado? A gente, se nada der muito certo nesse meio tempo, daqui a pouco eu consigo umas aulas, né? E a gente vai se melhorando com o tempo. Quando a gente falou que veio com a cara e coragem, muito pouco dinheiro, é realidade mesmo. A gente contava com esse mestrado, deu tudo errado. A gente não conseguiu pegar nada do projeto, não virou. Tenho aula, vou dar A uma Cassi vai dar aula. Daqui 1 ano e meio a gente tem dinheiro pra viver 1 ano e meio aqui, bem tranquilinho, quietinho no apartamento, né, cara? bem quietinho mesmo. Bem quietinho. E aí a Cassi vai pegar a aula e tal, e a gente vai ver o que a gente vai fazer na vida. Foi mais ou menos assim que a gente veio pra Guarapuava, com muita coragem, igual a gente brincou lá no evento, né? Foi mais ou menos isso, né, cara? E a questão de ir pro projeto de alto padrão, Guilherme, foi o que aconteceu. O primeiro projeto que a gente pegou em Guarapuava de uma casa, de uma residência, já foi um projeto de alto padrão. Isso fazem 10 anos, então, e já foi uma casa maravilhosa, né, do Paulo, Até da hoje Ju, ela é uma casa maravilhosa. maravilhosa, super contemporânea, sensacional a casa, e num terreno muito bem localizado, terreno, como a Cassi falou, um terreno já de alto padrão. Na época, há 10 anos atrás, nem tinha tanto condomínio, não sei se existia, porque não, e tal. poucos. Então o cliente comprou um terreno no centro, mas um baita de um terreno bem legal. E aí a gente já entrou nisso, então o que a gente tinha, o pouco que a gente tinha para mostrar de portfólio, já era. Já era com esse projeto, que foi o primeiro aqui. Isso, A gente primeiro nem aqui. tava aqui ainda. Então a gente vinha, a cada sim. 15 dias a gente tava aqui. Foi isso que a gente foi criando amizade, né? Exatamente. E aí, por exemplo, daí a gente tinha um apartamento que a gente fez em Francisco Beltrão, que era um outro apartamento de alto padrão, que veio por relacionamento e tal, o cliente nos contratou, a gente fez um apartamento maravilhoso. Então era outro projeto de alto padrão que a gente ia mostrar como referência. Então eu acho que um pouco foi isso, mas a gente sempre... Eu acho que o nosso estilo de projeto de arquitetura, de design de interiores mesmo, ele caminha um pouco para essa linha, né? Sim. Ou 100%. Então acho que por isso, acho que esse posicionamento, esse caminho que levou nós para um padrão mais alto foi os nossos projetos, não foi nenhuma Uma escolha, imposição ou foi natural, né? chegar um cliente no escritório, eu quero fazer uma casa mais simples, Afonso, você faz? Com Faz. certeza que eu vou fazer com o maior prazer, vou atender da mesma forma. Sempre foi assim, né? Então a gente já fez casas menores e tal, projetos menores e tá com maior prazer, maior orgulho, né, Cassi? Sim. Mas eu imagino que o cliente, quando procura vocês, ele já vem também com essa expectativa, né? Já. Às vezes pode variar o tamanho, a utilização da casa, né? Mas eu inclusive vejo que nos projetos de vocês sempre tem uma assinatura, né? Bem característica, que no mundo de... tá até na moda, eu vi esses dias que estava, acho que uma trend, né, das casas em L, das fachadas em L, né, que a gente não vê nos projetos de vocês. A gente vê todos os projetos, ao mesmo tempo muito personalizados, mas também vocês conseguem trazer uma assinatura do escritório, né, pros projetos, que eu acho bem legal. E isso é a coisa que mais deixa a gente feliz, eu acho. Uma das coisas que mais deixa a gente feliz é quando as pessoas falam isso. Porque, legal. Guilherme, você sabe... no nicho de projeto, no nicho de escritório de arquitetura que a gente tem no Brasil e mundo, a assinatura é a coisa mais importante para o escritório. E as pessoas cada vez mais estão tendo essa cultura de entender isso, né? Porque a gente, por exemplo, a gente já teve clientes lá atrás que não entendiam isso. Não entendiam que às vezes que um projeto que a gente fez em um lugar X,
que ele tem semelhanças no outro projeto Y, por exemplo, Aham. entendeu? Sim. Algumas linhas, alguns elementos, enfim, que são características do escritório. E você for pegar um Márcio Kogan, um Arthur Casas, você vai bater o olho no projeto e vai falar, cara, É deles. É deles. Uhum. Isso, cara, olha de quem que a gente está falando. Exatamente. É a assinatura. É isso que o Aham. cliente vem. E eu acredito que essa cultura está ficando cada vez mais fácil, né? Já foi um problema. Já foi um problema, para nós foi um Pra nós problema. foi. Sim, Teve foi um problema. episódios de problema já em relação a isso. Aham. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje já tá... Jamais. Hoje em dia eu acho há mais de, digamos assim, mais 6 anos aí, 6 anos para cá, 7 anos, nunca mais aconteceu de uma coisa assim. Por exemplo, a gente apresentar um projeto e o cara falar, mas eu já vi isso aqui no outro projeto de vocês. Teu projeto foi... Uhum. Não. Não. Aham. Ele entendeu que a gente tem uma linha e que a gente Aham. trabalha dessa forma. Mas a né? cultura tá mudando, assim, sabe? Aham. A gente sente muito isso. De quando a gente chegou aqui, em Guarapuava, muita gente chegava no escritório e perguntava, eu preciso contratar primeiro arquiteto ou primeiro engenheiro? engenheiro. Muitas, né? Muito. Muitas Aham. vezes. Muita gente tem essa dúvida. Tem essa dúvida, mas né? menos, eu acho que hoje em dia é menos, É. né? Eu acho que isso tá mudando, Tá mudando. né? Aham. Até porque tem mais arquitetos hoje também, então o negócio já tá... Né, tá E é a um cultura- processo educativo mesmo, né? Então, eu creio que hoje em dia, até pelas redes sociais, né? O cliente, o cara é advogado, é médico, ele vai construir uma casa, ele vai se inteirando dos processos, Exato. como que funciona, Exato. vai entendendo que primeiro ele vai buscar um escritório de arquitetura, né? Depois, normalmente, engenheiro de estruturas, Sim, né? sim. Daí depois a parte de instalações. Sim. Então, eu creio que os clientes que eles não são ligados à área, né, eles vão aumentando, né, Certo. o conhecimento É e essa percepção. É por aí Né? mesmo. É por aí mesmo. Isso aqui. Da parte de entrar em alguns itens, né, que vocês mencionaram, queria ouvir a opinião de vocês, tanto em tendências, como o que vocês acham que sempre vai ser alto padrão se adotar, ou coisas que mesmo se você adotar, por exemplo, alguns materiais ou acabamentos, né, não vão trazer talvez o resultado esperado. Da parte de projetos de alto padrão, de residências, vocês gostam da parte de materiais, por exemplo, que é que vocês já podem até considerar como uma assinatura do escritório. Eu acho que assim, eu tava pensando aqui, eu penso que o projeto, quando o projeto tem sucesso, digamos assim, o cliente ficou feliz com o projeto, o cliente está feliz com a casa dele, todos os desejos, necessidades foram atendidas, né? Ele está satisfeito, está feliz ali, é um trabalho de nós 4. Geralmente o nosso cliente é casal, né? Geralmente é 2 pessoas, então é um sucesso dos 4 trabalhando em conjunto. E essa questão do alto padrão como assinatura ou como alguma coisa nesse sentido, eu acho que vai muito de acordo com o que é prioridade para o cliente. Às vezes eu gosto de uma coisa que às vezes para ele nem faz sentido. Só que outra coisa para ele Eu faz gosto de muito Pedro Moledo, sentido. por exemplo. Pois é. Exatamente. Gosto Pedra muito. que a gente Você faz questão que a gente coloque Pedra Moledo na parada. Exatamente. Não é verdade? Uma parede inteira. Exatamente. Então, isso vai te deixar feliz. Pra mim, Isso. o piso polido não é alto padrão. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto. Só que tem eu até tava comentando com o Afonso hoje, né? Tem umas coisas, assim, que pode ser até meio brega, tem umas breguices que a gente gosta, né? Eu gosto de ter na minha casa as minhas coisas de viagem. Eu gosto de ter isso lá exposto. Sim. Eu gosto de ter imã na geladeira lá da onde eu fui, sabe? É breve, pode ser. Só que me faz feliz. Então, E traz personalidade também. sabe? Eu gosto de chegar na minha casa e ver as minhas coisas. O meu quadro lá, as fotos da minha filha lá, sabe? E eu adoro quando o cliente tem isso também. E a gente pode usar isso na casa dele. Né? Pra deixar a casa na cara dele. Exatamente. Né? A casa é o refúgio, né, Cassi? Então, tem que ter essa personalidade. Tem que ter essas coisas que o cliente gosta. Por exemplo, vamos falar de piso, então. Piso laminado não é alto padrão. Piso laminado é uma coisa simples, mas a gente hoje a gente tem piso vinílico, a gente tem piso madeirado, piso estruturado de madeira, enfim, tem N situações. Mas às vezes esse piso pra mim é muito importante, mas talvez pra você não seja. Tu prefere a pedra moleto, né? Então, cara, é esse tipo de coisa que no nosso escritório a gente sempre
tenta conversar com os clientes para a gente entender qual que é a prioridade, o que vai deixar ele mais feliz. Às vezes é colocar um fogão lá de 30 mil reais, por exemplo. Cara, mas às vezes é o sonho do cara. Eu, se colocar um fogão de 30 mil reais, eu vou estar jogando dinheiro fora, porque eu não sei cozinhar direito. Então, pra mim não vale a pena, entendeu? Certo. Mas, né, Cássia, eu acho que é mais ou menos por aí. Isso que a Cássia falou de essência, né, acho que é muito legal, cara. Você ter as coisas que você gosta na tua casa, os quadros de quando você viaja, o tapete que você comprou lá no Nordeste, sei lá, enfim, tudo isso conta a tua história. E isso te deixa feliz. Você olha e você vai lembrar daquele dia feliz que você teve, né? Só que falando em materiais mesmo, assim, que a gente usa muito material natural, né? Muito material natural. Seja interno, externo, né, Afonso? Pedra. Já é uma característica nossa, né? Tijolinho, pedra, revestimento natural. A gente é numa cidade fria. Né? Certo. E eu acho que eu não acho que é uma característica muito importante no nosso escritório. Eu acho que a gente tenta abraçar, que a casa abrace o cliente, sabe? Seja uma casa acolhedora. Que a casa seja um aconchego. Essa é a nossa ideia, é o que a gente tenta. Quando a gente vai decorar, a gente pensa nisso também, né, cara? Então, revestimentos naturais a gente usa muito. E a gente odeia essas coisas meio 3D, meio imitando, a gente não curte isso. Nunca curtimos, né, cara? Então é mais uma pegada natural mesmo. Se é mármore, cara, vamos colocar um mármore mesmo, vamos colocar um porcelanato imitando. Acho que, né, essas coisas aí a gente já... Ou vai pra outra pedra, por exemplo. Ou vai pra uma outra pedra, não quero investir. Vamos pra uma outra pedra, por exemplo. Essa questão do aconchego, assim, eu vejo nos projetos de vocês, né? Principalmente numa época que a gente está vivendo de muito minimalismo, de uma arquitetura... mais fria. Mais clean, mais minimalista, que muitas vezes é bonito, a gente vê, só que é aquela casa fria, que parece que está numa clínica, né? Eu acho que a gente tá no meio termo, a gente não tá no minimalismo, nem perto do minimalismo, acho que tá mais perto do maximalismo do que do minimalismo, né? Mas não tá no maximalismo ainda, que é aquela coisa toda, né, rebuscada e tal. Mas a gente tá ali, né, coloca coisas, assim, a gente não gosta daqueles espaços sem utilidade, sabe? Sem funcionalidade na casa, né? Faz sentido, sabe aqueles né? espaços grandes, vazios, assim, sem, né? A gente gosta daquela casa pra usar. A casa que a criança vai brincar, vai correr, que vai receber gente, né? E que vai, sabe? Ter aqueles momentos legais ali, com a família, com os amigos, é isso que a gente gosta. Porque a gente pensa, cara, tem tanto lugar pra você gastar grana, pra você investir uma grana em alguma coisa legal, você vai jogar dinheiro fora pra você deixar um espaço pra simplesmente pra mostrar. Eu acho que não faz muito sentido. Exatamente. Respeito, e se o cliente for à vontade do cliente, a gente vai fazer, claro. Mas eu acho que a gente sempre tenta valorizar o investimento do cliente para que seja bem usado, né, Cássio? Para que seja confortável, que traga alegria, que traga função para ele, para a família, enfim, né? Essa questão da utilização, até lembra quando a gente fez a Casa da Família na Fazenda, né? Tem uns 4 anos, mais ou menos, e que ela foi pensada, porque assim, é a casa que final de semana meus pais vão pra lá, e eu vou com minha família, com as crianças, aí minhas irmãs vão com os maridos dela, então é fácil, sempre tem 20 e poucas pessoas na casa, né? E quando a gente foi pensar na casa, como que ficaria, todos os ambientes eles foram pensados assim, como que seria a experiência da utilização, né? Então a gente imaginava, assim, sentava conversar com a minha mãe também, que ela estava à frente do projeto, ela ia pensando, quando eu estiver na cozinha, eu sei que teu pai vai estar na sala assistindo o jogo, as crianças vão estar aqui no meio, vai estar... por exemplo, eu sempre gosto de, mesmo no final de semana, tá lendo alguma coisa, estudando, né? Então, tem um espaço do home office que você vai estar lá em cima, ao mesmo tempo isolado, mas é no mezanino, então você tá vendo as crianças lá embaixo, né? Tanto que virou nosso refúgio lá. Chega o final de semana, até convidei vocês, né, para ir lá, a gente vai em breve, mas foi toda pensada nisso, né? Legal. É uma casa assim de fazenda, com materiais simples, por exemplo, piso de concreto polido, até pela questão da limpeza, da utilização, né? Uma casa prática, né? Exatamente, muito prática, né? Mas que quando chega lá a gente tem essa, inclusive uma memória afetiva. Que legal, cara. Que legal. Isso é fundamental, acho, para a felicidade do dia a dia, sabe? Exatamente. Né? É igual como a Cássia falou, a gente tá numa região fria.
Geralmente é frio, né? Guarapuava, aqui a nossa região, é uma região mais fria. Mas a gente ama a arquitetura paulista, a gente é apaixonado pela arquitetura paulista, os maiores arquitetos nacionais que a gente admira são paulistas, né? E a gente vê lá mais uma pegada assim mais certinha, de uma casa mais certinha às vezes, mas eles usam muitos materiais que acolhem também, né, Cássia? Mas essa questão que a gente usa também do toque de cor, né? Que a gente sempre tem. Por exemplo, a gente sempre tem uma cor nos nossos projetos. A gente não faz aquele projeto branco, por mais que a gente ache lindo e tal. Begezinho, só begezinho, ou cinza, só cinza. Que o piso é num tom, a parede é parecida, os móveis são parecidos. A gente sempre tenta contrastar com alguma cor. Então a gente, às vezes, até bem ousado na nossa casa. A nossa casa tá super ousada, para quem entrar lá vai ver. Mas eu acho que, cara, isso traz para nós felicidade, né? A gente, das viagens e tal, que a gente vê muita coisa bacana, a gente fala, olha só que legal, vamos fazer. E a gente vai por essa linha, né, cara? Tá sempre trazendo coisa, tá sempre tentando inovar, tá sempre tentando criar alguma coisa diferente, né, para cada projeto. Né? Exatamente. Vocês também falaram que o processo de criação ele acaba sendo um trabalho a 4 mãos, né? Normalmente vocês que são um casal junto com o casal, né, que são os clientes. Como que é esse processo? Inclusive, o que vocês, assim, particularmente preferem? Aquele cliente que ele dá tudo na mão, que ele já tem uma ideia definida, ou que ele solta a responsabilidade para vocês? Eu gosto do meio. Do meio. Do que vem com o que já sabe o que quer. Com o norte. Com o norte. Com o norte. Mas que não traz tudo mastigado. Tem clientes já que já rabisca até na mão, assim, né, alguma coisa, né? Mas assim, é o jeito dele expressar aquilo que tá na cabeça dele, né? A gente respeita. Mas é bom quando a gente tem a liberdade, assim, de criar, né? Nossa, muito legal. É melhor, né? Mas e também é legal quando eles já têm ali o norte, já, né? E até os dois estão de acordo, né? Eu acho que muitos dos clientes que chegam no escritório hoje, eles já conhecem o nosso trabalho, né? A grande parte, então eles já visualizaram que aquilo que é nosso trabalho, que eles se identificaram com aquilo. Eles já dão mais liberdade. Eles já se identificaram com aquilo. Talvez eles querem algum detalhe, alguma coisa, e isso é super importante, porque às vezes é o sonho do cliente. Exatamente. Ele sempre sonhou com aquela casa, com aquele detalhe ali. E casa, assim, se ele não falar pra nós, às vezes a gente dificilmente, né, na maioria das vezes, vai ser uma vez na vida. Né? Sim. E assim, muitas vezes é o maior investimento da vida da pessoa. E é o maior sonho, né? É o maior sonho. E mesmo quando não é o maior investimento da vida, talvez seja o que tem mais expectativa e mais emoções envolvidas, né? Com certeza. E é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade nossa e envolve muita gente no processo, né? Nesse processo de construção, 1 ano e meio, 2 anos, até mais. Então é uma expectativa bem grande gerada, né, em cima, né, da gente, é uma responsabilidade grande. Mas é muito bom quando o cliente participa de todo o processo, né? A gente gosta quando o cliente vai nas reuniões, assim, vai o casal e a gente apresenta tudo para os dois, para os filhos também, né, quando vão junto. E é bem gostoso quando todo mundo participa, assim, é legal, desde o começo até na obra, né? E quando pela pergunta do Guilherme, a gente sempre pede referência do cliente. Talvez seja até projetos nossos. Dos projetos nossos, por exemplo, qual que você gostou mais? Porque eu preciso saber se o cara vai querer uma casa branca ou uma casa preta, por exemplo. São coisas muito distintas. Então, exatamente. Esse norte a gente precisa ter. Mas a gente adora quando o cliente chega lá, viu? Pode fazer do jeito que vocês fizeram, eu sei que vai ficar muito bom. E às vezes isso acontece, deixa a gente muito feliz. E aí a gente tem uma liberdade maior de criação, né, cara? E com o tempo isso só ficou mais evidente, né? Essa liberdade nossa, justamente pelo portfólio que a gente vai criando, pela confiança que a gente vai gerando no cliente, né? Que veio ali contratar a gente por já conhecer o nosso trabalho. Mas a responsabilidade, Guilherme, de projetar esse sonho para o casal, para a família, é gigantesca. Porque eu até estava pensando hoje, antes de vir para cá, cara, quantas pessoas passam em uma casa? Quantas pessoas passam? Porque começa, digamos, comigo, com nós dois. Só que nós dois temos uma equipe dentro do escritório. Passa por todo o pessoal dentro do escritório também que vai estar envolvido. Aí você vai contratar uma construtora, vai ter o construtor que vai ter mestre de obras e vai ter mais um monte de gente. Cara, às vezes passa 40, 50 pessoas. Você já pensou nisso?
às vezes até mais. Pra tirar aquele projeto do papel, né? Pra tá tudo pronto. Exatamente. Porque, cara, vai ir uma empresa lá de vidro, os caras vão em 4, 5. Então, olha quanta mão de obra, quanta gente envolvida pra dar tudo certo, né? Pra fazer acontecer esse sonho, né? Isso é muito legal. E talvez até por isso que a construção civil é um dos setores mais desafiadores, né? Porque é muita gente envolvida, muitas empresas, muitos processos, né? Exatamente. É verdade. Como você falou, é muita expectativa, e é muito investimento. Só que e assim, sonho, né? o São cara várias do coisas. vidro passa pela obra e vai embora. É, A gente que tá no começo, no Meio, meio fim. e no E no fim. fim. Tá colocando a cadeira no lugar, tá colocando tapete no chão, tá lá falando seja bem-vindo na tua casa nova. são os únicos. Né? Porque até o engenheiro sai. É. Né, Gui? O Exatamente. engenheiro vai lá, faz a parte dele, confere, você não tem o que fazer. Ele fica responsável, Fica né? responsável, Fica claro. responsável. Às vezes tá deitado à noite lá quase dormindo, aí lembra, sabe? Aquela viga. Será que eu fiz aquela consideração? Normalmente sim, né? Mas ele chega no outro dia no escritório, às Vai vezes conferir. um ano depois do projeto feito, chega e vai dar uma Vai olhadinha. dar uma Não, tá olhadinha. tudo certo. Tem tudo isso. Mas, Pelo menos comigo, né? Não sei os outros. Mas assim, normalmente dá tudo certo, né? Então, se a gente acaba ficando amigo e até desfrutando da casa, né? Sim. Que legal. Amigo dos clientes, é uma delícia. A gente sempre brinca, né, que quando vai contratar um escritório de arquitetura, você tem que se identificar e gostar das pessoas que você está conversando, sentir à vontade com a Afonso Cacassi, porque, cara, é um breve casamento. A gente brinca, Exatamente. é um mini casamento. Aham. Cara, às vezes você fica 2, 3 anos, 4, até mais a gente já ficou em cima de um projeto. Então, né, cara, tem que ter essa sintonia. Tem que ter, né? Tem que ter. A gente falou sobre várias características dos projetos de vocês, mas contem pra nós um projeto que marcou, que tem um peso especial nessa trajetória. Ai, Guilherme, eu acho que não tem um projeto em específico, assim, que marcou, né? Mas eu lembro que no início, quando a gente chegou aqui, poucos projetos, né, precisando fechar, quando apresentava o orçamento, né, Afonso, para fechar o Sim. projeto, a gente tremia, né, para apresentar o orçamento, assim, naquela expectativa, né, que, meu Deus, precisamos fechar esse projeto. Necessidade, Teve uma né? casa, né, Mesmo. a primeira casa nossa num condomínio aqui da cidade, no Piemonte, foi assim, eu lembro até hoje daquela reunião completa, assim, eu lembro a gente tremendo, e depois que fechou, assim, uma felicidade, né, não que hoje não seja assim, hoje é assim ainda, a gente fica extremamente feliz com cada projeto que é fechado lá dentro. Certeza. A gente tem até uma dança do fechamento Tem? que a gente faz, o cliente vai Vocês embora, poderiam falar, hein, cara. mas assim, o cliente sai do escritório, no dia que vocês foram lá, saiu do escritório, Teve a dancinha? a gente olha na janela da cortina, assim, e a gente Já foi. foi. Ah, então tá. É, Vamos comemorar. comemoração, né? Pô, E a tem gente que sai comemorar. comemorar, Muito né? feliz. Naquele dia mesmo a gente já fala, então por hoje vamos sair comemorar agora. Mas lá atrás, lembrando, assim, é especial lembrar como que é, assim, sabe, toda essa expectativa, assim, que a gente tinha e dava o sangue mesmo, assim, pra aquele fechamento. É, né? e eu acho que são projetos diferentes, né? Por exemplo, o primeiro prédio que a gente fez em Guarapuava também, que foi do Zé, né? O Foi. prédio da família e tal. A gente também nunca tinha feito um projeto de um prédio em Guarapuava. Cara, então pra nós também, igual como a Cássia falou, todos os projetos a gente fica muito feliz. Mas são projetos diferentes, às vezes, que tu fala, putz, cara, que legal, eu tô indo pra um outro nicho que a gente não tinha feito. Isso Exatamente. é muito legal. E que Você é uma fica muito feliz por é a isso. abertura de uma porta, É né? a abertura de uma exatamente. porta. Vai subindo Vai subindo degraus, né? E É. aí hoje, graças a Deus, a gente já tem mais alguns edifícios feitos, estamos fazendo mais outros edifícios dentro do escritório. Então, daqui a pouco vai surgir uma outra coisa diferente. E isso é muito legal, né, cara? Porque são experiências novas, né? Exatamente. Essa emoção dos primeiros é especial, né? Eu lembro até que durante um período, o maior objetivo profissional que eu tinha na época era fazer o projeto de uma estrutura, de uma residência de alto padrão dentro de um condomínio. Até de um condomínio específico, do Grand Forest, né? Aqui. Aí, lembro que assim, quando fechei o primeiro projeto, que ia ser uma casa inteira com proteção, que a arquitetura era bem arrojada, então a gente ia ter que quebrar a cabeça para resolver aquelas questões, né? Nossa, foram assim dias comemorando aquele projeto, né?
Hoje, graças a Deus, né, acaba sendo mais rotineiro fazer projetos como Sim, esse. Lógico, sim. a felicidade a cada projeto é Sim. mesmo, mas talvez aquele sentimento assim, de emoção, né? Assim como o primeiro prédio também foi a mesma coisa, né? Porque foi um caminho longo até conseguir viabilizar o primeiro. Então, nossa, quando fechou o primeiro prédio, até porque tem uma história que eu nunca contei para vocês, que o projeto que era para ser o primeiro edifício, né, que a gente fez, que era um cliente inclusive lá do litoral de Santa Catarina. Que, assim, na época eu tinha 21 para 22 anos, recém-formado, o maior objetivo profissional que tinha era fazer o projeto da estrutura de um edifício lá, né? O pessoal daqui acaba olhando muito para lá, né? Sim. Então, acabou que, né, através de alguns contatos, eu consegui uma reunião com uma construtora de lá. Aí um dia o cara me ligou que era pra eu ir, né, pra lá, tipo, era uma terça-feira, a quarta, no outro dia de manhã, ele saiu lá pra gente conversar sobre o projeto. Fui sem entender direito o que estava acontecendo, a gente chegou na reunião, se conheceu, apresentou o arquiteto, fechamos o projeto ali. Nossa, saí do escritório fingindo costumes, né? Mas por dentro, nossa, era o maior sonho profissional que tinha. Eu achava que ia acontecer quando tivesse uns 50 anos, estava acontecendo ali com 21 para 22, né? Acaba que depois ela vira uma história um pouco triste, que o cliente resolveu voltar atrás, gostou do que a gente apresentou, mas quis pegar alguém mais de perto, né? Tive que cancelar de água fria. Tive que cancelar a dancinha da comemoração. Mas por outro lado, quando após esse viabilizou o primeiro, nossa, é um sentimento espetacular. E saber, né, que o cliente te escolheu ali, né? Exatamente. Confiou, né? Confiou em você, muito dinheiro, muita expectativa, um sonho, né, grande. É muito bom, né? Que querendo ou não, a gente tá falando de uma outra escala, né? Difícil são milhões e milhões, né? Que você Exatamente. Assim, então é muita grana, a responsabilidade é gigantesca. Nesse caso que você falou, né, do prédio, era o prédio que a família tá morando. Então não é prédio para vender, isso tudo é muito importante também, né? Mas um construtor que já fez inúmeros edifícios na cidade, por exemplo. Que já fez inúmeros edifícios na cidade. Primeira vez que ele contratou um arquiteto, né? Chamou a gente para fazer o prédio da família, muito especial. E confiou o sonho da família inteira nas nossas mãos, né? E graças a Deus a gente tem uma amizade enorme, já fizemos mais 2 projetos para mais o prédio eles, e mais a casa da fazenda. Então, isso é muito legal. E outro projeto especial, até que esqueci de comentar, mas a primeira casa do condomínio Firenze, né? Também foi nosso projeto, foi a primeira casa do condomínio, mas não. Aqui, daí já teve essa do Piemonte, né? Sim. Antes. Mas foi a primeira casa do condomínio. A primeira do condomínio. A primeira do condomínio, né? Que é a casa do Hilton. Até comentei lá no dia da palestra. E não tinha nada, só tinha a construção dele ali, né? E hoje a gente olha assim, tem tanta casa nossa, né? Cliente nosso que fez a casa com a gente, vendeu a casa, a gente fez outra casa, agora vai fazer mais uma etapa da casa pra ele, né? Então é bem legal. Esse projeto também foi bem especial, né? Bem legal. São portas que vão se abrindo. Né? Exatamente. E essa recorrência, né? De fazer vários projetos com o mesmo cliente é um dos melhores feedbacks, né, que a gente pode receber. É a prova, né, que você está fazendo um bom trabalho, né? Exatamente. Pelo menos, né, que fez um bom trabalho para ele, né? E ele está voltando. A gente tem bastante disso no escritório. Tem. Tá. Graças a Deus a gente tem sim. E um desafio que vocês enfrentaram? Um desafio específico. Ou alguns, né? Alguns, reforma é sempre um desafio, né, Afonso? Reforma sempre é um desafio. Eu acho que é o projeto que mais... É porque você não sabe o que esperar, o que você vai encontrar ali, né? Você vai lá... Quando o cliente tá na casa ainda, ele fala assim, não, eu vou ficar dentro da casa. Eu não vou sair pra reforma. Então o desafio, ele triplica, assim. Né? Ele vira um desafio porque aí gera todo um emocional também. Um emocional, assim, até um desgaste, muitas vezes. Porque tá vivendo dentro de uma obra, né? É muita gente passando ali e tal, e gera uma expectativa de prazo, que às vezes não acontece, né? Então, assim, você consegue lembrar de alguma obra em específico do desafio? Eu acho que as reformas mesmo são sempre, né? Até a gente, às vezes, imagina fazer alguma coisa. Essa semana mesmo, a gente foi numa reforma que a gente tá fazendo, uma casa bem grande, que ela tá com as paredes todas abaixo, que a gente acabou integrando toda a casa, era uma casa bem antiga, uma casa bem alto padrão de antigamente, sabe? Aquelas casas cheias de potencial, que a gente chega lá,
Quando o cliente leva a gente a primeira vez na casa, a gente fala, nossa, aqui dá pra fazer isso, que casa legal, né? Que dá pra deixar legal e tal. Que há muito tempo atrás era Exatamente. o melhor que Era o tinha, melhor né? que tinha. E então, a gente tá fazendo uma reforma nesse sentido, nesse estilo. E eu cheguei, a gente projetou um quarto, né? Até quebrou uma sala pra fazer um closet e tal, aumentar o quarto, banheiro e tudo mais. Eu cheguei lá, tinham 2 pilares no meio. Eu falei, mandei pro mestre de obra, falei, isso aqui são 2 pilares mesmo, né? Fiz um desenho. Ele, sim, cara, assim não tem o que fazer. Pois é, daí a gente volta pro escritório, pensa tudo de novo pra poder mostrar outra solução, né, pro cliente, né? Aquilo tudo que a gente tinha imaginado, talvez, né, mude um pouquinho. Então, reforma é isso, né? É um desafio atrás do outro, né? E depois é muito gostoso também. Você vê lá a foto de como era antes, o meio, depois. É bem legal também. E eu acho que um outro desafio que é meio diário é você administrar, não sei se seria a palavra, mas o que envolve fornecedores, sabe? Então, existem inúmeros fornecedores e o cliente precisa do fornecedor. Ele precisa de um prestador de serviço. E ele sempre geralmente vai pedir para o arquiteto ou indicação e quem que ele confia e tal. E isso é uma coisa muito delicada, porque a gente já está aqui há quase 10 anos, né, com a Sinop, e a gente já passou por muita coisa, a gente já trabalha com muita gente e tal. Então isso é uma coisa delicada, porque às vezes a gente passa uma referência e tal, e isso não é uma garantia 100% de que vai ser perfeito, que vai dar tudo certo. Mas é um filtro muito bom, porque quando a gente passa um contato ou alguma empresa, enfim, essa empresa já fez outras coisas para nós. Exatamente. E quando a gente se depara com um fornecedor que às vezes a gente não conhece, ou algum prestador de serviço, é um desafio, porque você não sabe como é que vai ser. E você não sabe como é que vai ser se você precisar falar pro cara que aquilo ali não tá legal. E às vezes o cliente espera que você vá fazer isso. E são pessoas, né? São pessoas. E às vezes tem pessoas que vão entender, que vão ter a humildade para trocar uma ideia, para tentar melhorar aquela situação, e outras que vão simplesmente, não tô nem aí, eu acertei com o cliente, você nem vem aqui. E quando você acaba indicando, você está colocando a tua credibilidade, né, em jogo. É muito delicado. É um processo bem delicado e que muitas vezes é necessário, né? O cliente precisa desse suporte, né? Mas a gente é muito sincero nesse sentido. Às vezes a gente chega no escritório, chega pro cliente e fala, olha, a gente tem um prestador ou tem uma empresa que a gente gosta e até hoje foi o melhor, por exemplo. Mas você contrata, você faz o que você achar. Mas se você pediu minha opinião, é essa, né? Né, cara? Porque é muito frustrante quando a gente imagina que está comprando uma coisa e recebe outra. Ou que está comprando uma coisa pensando que vai ser bem acabado e infelizmente não é. Né, cara? Então tem tudo isso, né? Isso é um desafio. Isso é um desafio. Que parece que quando a gente está indicando, vai ser perfeito, né? O cara vai lá, vai fazer tudo, né? E não é, às vezes não é assim, né? Então, é igual a Afonso falou, a gente fala, essa empresa é boa, a gente sempre trabalha, até hoje. Tive esses casos que eles atenderam assim. Mas pode ser que na tua casa não. Vai lá olhar. Vai lá e você tem que conhecer. O cliente quando chega no escritório, uma das primeiras coisas que a gente fala, viu, a gente tá aqui para ajudar vocês a conhecerem as coisas, os produtos, né, Cássia, as soluções, para vocês identificarem o que faz sentido ou não para vocês. E aí sim, isso já é meio numa peneira de empresas, né, que passam referências, até de outros colegas nossos que a gente tem amizade, falam, essa empresa é boa, fez pra mim aqui, 100%. Tipo isso, sabe? Agora a gente vai para o nosso quadro que chama Entre Colunas, em que eu vou apresentar algumas opções para vocês, né, relacionadas a esse tema. E vocês vão falar o que vocês preferem, talvez até no momento, né? Não tem certo ou errado, mas até pra gente entender, né, quais são os gostos de vocês atualmente. Minimalismo ou maximalismo?
Tem até falou sobre isso. Ai. Quer falar? Do meio termo, eu acho, né? Igual eu falei antes, né? Eu gosto não do maximalismo. Sei lá, eu acho que mais maximalismo até do que minimalismo. Se tiver que escolher um. Se tiver que escolher um, então vamos fazer assim, das perguntas. Tô falando da parte interna, tá? Das perguntas aqui, vamos dizer que duas vocês podem ficar em cima do muro. Tá, então essa é uma. Essa é o meio termo. Não meio tanto termo, né? aquela coisa tão minimalista, mas também não do maximalismo puro, né? Que acho que é meio termo ali. Eu acho que se fosse pra mim, se fosse pra morar, eu gostaria mais do maximalismo, mas se fosse pra eu visualizar, eu ver e eu projetar, com certeza minimalismo. Boa resposta. Principalmente se fosse externo, né, no meu caso. Externo. Arquitetura. Interno eu gosto mais do Boa mais... resposta do Afonso, mas continua em cima do muro. Continua em cima do muro. Foi em cima do muro explicado. Essa aqui gera debate. Concreto aparente ou piso polido? Sei nem. Concreto aparente. Isso aí não precisa nem responder. Eu sou do time do concreto aparente também, com certeza. Cozinha como estrela da casa ou suíte master? Cozinha. Cozinha, né? Cozinha. Acaba sendo um lugar que, né, muitas memórias, né, são desenvolvidas. Sim, eu acho que depois que a gente tem filhos, ainda mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. A cozinha é o Tudo acontece principal, na cozinha. espaço, Eu amo o café da manhã, quando a gente senta todo mundo na mesa. É né? o lugar de união, de reunião, cozinha. enfim. Estilo contemporâneo ou clássico? Ó, apesar de a gente fazer muito estilo contemporâneo, menos, né? Faz também, mas menos clássico. Aí também eu fico naquele... em cima do muro. Eu acho lindo o estilo clássico também, principalmente para interiores, né? E a gente faz isso, né? Casa super contemporânea por fora e dentro aquela cozinha com cara de... Vocês mostraram aquele projeto, inclusive quebrou um conceito que eu tinha, que eu achava que não podia juntar as duas coisas. Né? E era um debate que nós tínhamos em casa com a Nicole, porque eu sou mais do estilo contemporâneo e ela gosta daquela casa de fazenda mesmo, sabe? Com uma canequinha de porcelana. Aí a gente falava, como que vamos juntar as duas coisas? E eu, no meu alto grau de conhecimento de engenheiro de estruturas, que não entende nada de arquitetura, eu falava, não dá pra juntar, é impossível e tal. Até que vocês mostraram aquele projeto, achei bem legal mesmo. Viu? E o que isso traz pra você e pra Nicole? Felicidade. Exatamente. Atende você fora e vai deixá-la feliz dentro. E você, consequentemente. Então, não é o certo ou Eu errado, acho que não é o tem ser certo feliz. errado. Não é o tem ser certo feliz, errado, é não buscar pode. a casa para ser feliz. a Não gente pode faz a casa pra ser contemporânea feliz. ser clássica por dentro? Eu acho que pode Isso sim. não existe. Pode sim. Tem regra para essas coisas. Exatamente. A gente busca a felicidade, independente de como. Mas acho que isso é o principal. E pra mim, com certeza contemporâneo, né? Minha pegada, minha vibe é mais do contemporâneo, por mais que eu admire muito o clássico. Na parte, eu falo sempre da parte interna, né? Porque é a minha parte lá, a minha função dentro do escritório, né? Fazer interiores. Mas eu acho bem legal, uma cozinha bem clássica, bem cara de casa, assim mesmo, sabe? Acho que traz bastante memórias, assim. Eu acho bem bonito, assim, principalmente a cozinha, né? A mais clássica, assim. Eu gosto bastante. Janela grande com vista pra rua ou pátio interno com privacidade? Pra mim, pátio interno com privacidade. Com certeza absoluta. Com pátio interno, com privacidade, sem dúvida. Concordo também. E a última, condomínio fechado ou casa isolada num terreno amplo? Já foi 2 muros. Eu condomínio fechado, porque eu me preocupo muito com segurança e eu acho que isso passa uma sensação, né? Apesar de toda a tecnologia, né, que tem hoje pra isso, mas eu gosto, assim, de ter a minha filha na rua, brincando com um pouco mais de segurança, sabe? Essas coisas, eu acho que o condomínio, ele te traz, assim, né? Acho que o ideal nesse caso é fazer 2 casas, uma dentro do condomínio pro dia a dia e uma no final de semana na fazenda, num lugar com... Exato. Uma boa natureza alternativa. maravilhosa, acho que é o ideal. Que legal.
A gente está indo para o final do nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e também aproveitem o espaço para fazer essas últimas aqui nesse episódio. Tá? Suas considerações finais também, conte para o pessoal onde que podem encontrar vocês, conhecer mais os projetos também. Joia. Quer falar? Então primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Guilherme, por estar aqui. Depois do evento, que foi um sucesso, né, a gente teve o prazer de participar também, né, desse evento, falando um pouquinho lá, né, para tanta gente. E agora tá aqui, né, falando mais um pouco, né, enfim, das nossas percepções e, né, tudo mais, nossa história. E agradecer, mais uma vez, muito obrigada. E aonde vocês nos encontram? No Instagram do nosso escritório, Estúdio AK16. Nosso site, né, Afonso, Estúdio AK16 também. Lá tem um pouco do portfólio do nosso escritório, ao longo dos anos ali. É isso aí, mas é isso aí, né? O nosso escritório tá portas abertas também para todo mundo. Exatamente. Para atender todo mundo aí e muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade mais uma vez, né, como a Cássia falou. E muito legal aqui estar trocando ideia. Putz, uma delícia, né? Muito gostoso e poder passar um pouquinho mais de como a gente trabalha e nem só isso, de como nós somos como pessoa. Acho que isso também é muito legal. É o mais importante. É o mais importante. Com certeza. Nosso episódio acaba aqui. O papo, eu acho que não. Nós vamos continuar tomando o café que faz a caneca suar. Mas o episódio acaba aqui. E até a próxima em mais um episódio do Construtec Podcast. Falou! Oh!